Beleza, então eu tô aqui com o nosso último arquivo da última aula que a gente fez o nosso Navigator, né? E o nosso Navigator, ele ocupa duas colunas aqui no nosso layout, certo? Se a gente olhar lá no nosso design, deixa eu voltar aqui. Então a gente tem um container fluido, né? Que ele ocupa a largura total da window e aí ele tem 12 colunas. Se o nosso Navigator a gente escolheu para ele ocupar duas colunas, o restante das outras 10 vão ser dedicados então ao nosso slider, beleza? Então vamos começar por aí, vamos fazer essa estruturinha então agora do nosso slider. Eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar mais legível aqui, eu venho aqui, ó, vou encolher essa coluna, essa div com duas colunas, beleza? E aí eu vou começar a nossa div aqui então, que vai receber o nosso slider. Então vai ser div class. Ops, falhou. Class call sm10. Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que seguir a estruturazinha lá da nossa explicaçãozinha aqui, né? Da estrutura do nosso slider. Cadê? Tá bem aqui embaixo. Isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que vai ser a nossa div py aqui, digamos, né? Vai ser o nosso container, tá? Esse container aqui, então, ele vai ser o que vai estar mais por fora, né? Digamos assim. Depois a gente vai ter a lista, que vai ser a nossa UL, tá? E aí depois a gente vai ter cada item, que vai ser cada LI. Então, bora lá fazer isso. Outra coisa que eu queria explicar que a gente vai fazer, primeiro a gente vai trabalhar a funcionalidade, tá? Primeiro a gente vai fazer tudo funcionar, então a gente vai fazer só umas caixas, só umas boxes mesmo, com cor de background, e depois que tiver tudo funcionando é que a gente vai começar a preencher esses elementos aqui e tal. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente fazer, digamos assim, aplicar o design final quando a gente tiver isso funcionando. Porque pensa, a gente começa a fazer o design, põe título, põe botão, põe as imagens, tudo, e aí de repente a estrutura HTML que a gente funcionou, a gente chega lá na frente na hora de fazer o JavaScript e vê que aquela estrutura vai precisar ser mudada, e a gente vai ter que mudar em cada um dos elementos, aí a gente vai ter que mudar CSS, vai ter que mudar um monte de coisa, e isso dá muito mais trabalho, tá? Então o ideal nesse caso aqui específico do nosso slider de projetos aqui, é a gente começar então pela funcionalidade, e a gente só faz a marcação com caixas mesmo, e é o que a gente vai fazer agora. Então vamos começar pelo nosso container, tá? Então aqui dentro da nossa div com 10 aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar outra div e ela vai se chamar, ela vai ter uma classe então, que a gente vai colocar basicamente um JL slider container. Beleza. Bom, eu acho que por enquanto é isso. Eu já estou imaginando algumas coisas que a gente vai ter que fazer com esse container aqui. Bom, já vamos fazer, já que eu já... esse container, o ideal é que ele tenha uma altura, né, da mesma altura da nossa section, tá? Então, se a gente olhar aqui no nosso site, né, se eu não passar uma altura para o container, como ele vai receber a largura dele também dinamicamente via JavaScript, a gente vai trabalhar bastante com JavaScript a questão das larguras, tá? A gente vai usar a classe fullHeight, que a gente já tem, então, no nosso design, para passar uma altura para ele. E aí ele vai ocupar a mesma altura, então, da section em que ele está, beleza? Então, já vamos passar aqui, JL fullHeight. Beleza. Agora, a gente vai fazer aqui dentro a nossa UL, tá? Então, eu vou fazer uma UL. Essa UL vai ter uma classe também, e ele vai se chamar JL slider list, porque vai ser a nossa lista, certo? E aí, então, para finalizar aqui a nossa estrutura basicona, né? A gente vai ter os LIs aqui dentro. A gente vai ter um primeiro LI, e ele também vai receber uma classe que vai ser JL slider item, né? Item. Percebe que eu estou criando classes genéricas, tá? Slider container, slider list, slider item. Ou seja, é aquela coisa que a gente sempre comenta aqui, que eu sempre falo, que a gente tem que fazer as nossas classes pensando na funcionalidade do elemento, do componente,
ao invés de pensar em contexto. Só em alguns momentos é que vale a pena a gente fazer pensando em contexto, mas o ideal é que a gente faça pensando na funcionalidade, porque depois a gente pode usar esse slider em qualquer outro lugar do nosso projeto, porque ele não vai ser o slider home, o slider portfólio, ele vai ser só um slider, que pode ser reaproveitado depois, beleza? Bom, então esse aqui vai ser o nosso LI. Basicamente a gente está com a nossa estrutura pronta, só que a gente precisa fazer 5, né? Porque a gente vai ter 5 projetos. Tá, eu vou fazer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Salvei. Beleza. Eu vou criar umas classes aqui já, só de exemplo, depois a gente vai deletar elas, porque a gente vai precisar de cores diferentes de background para cada elemento desses, para na hora que o nosso slider começar a mexer, a gente saber que ele mexeu. Porque se eu colocar tudo verde, como é que eu vou saber que mudou do slider 1 para o slider 2 se vai estar tudo verde, né? Então vamos colocar umas classes diferentes aqui. Vamos colocar classes básicas, depois a gente cria ali no nosso CSS, vai ser red, yellow, só para ser as cores de background, tá? Yellow, blue, aqui pode ser um purple e aqui vai ser um green. Beleza, vamos criar agora essa parte do CSS para a gente blocar, né? Para a gente fazer esses blocos do nosso projetinho aqui. Eu vou começar então pelo container, depois eu finalizo nos LIs, beleza? Vamos lá então. Vou copiar aqui, JL Slider Container. Eu já sei que ele está full height, tá? Então, eu vou lá logo depois do último código que a gente fez, que foi o Ion Icon aqui, beleza? E agora eu vou começar os códigos do nosso slider. Vou colar aqui, JL Slider. Salvei. Ops, o que eu fiz aqui? Beleza. E agora o nosso JL Slider Container, como a gente vai ter que trabalhar a largura dele lá no JavaScript, eu não posso vir aqui e falar que ele vai ocupar 100% da DivPy. Qual que é a DivPy? São as 10 colunas do Bootstrap, tá? Se eu vier aqui, vou atualizar aqui, beleza? Se eu inspecionar aqui, a gente vai ver que a gente já tem as 10 colunas tudo certinho. Mas o que vai acontecer? Para o nosso container ele conseguir fazer aquela máscara, tá? Ele não pode ter uma largura de 100%. A largura dele não pode ser calculada com porcentagem, porque quando a gente colocar a nossa lista aqui dentro, a nossa lista ela vai ficar horizontal, que ela vai sair da nossa window, ela vai chegar aqui nessa borda e ela vai suprimir essa borda aqui, ela vai passar dessa borda, só que a gente não vai ver porque a gente vai precisar que esse container fique com o overflow hidden, tá? Por hora, eu posso até deixar os 100% aqui para a gente conseguir visualizar os nossos blocos por enquanto, tá? Então é exatamente isso que eu vou fazer, mas só te avisando que depois a gente vai ter que tirar isso aqui, tá? Vou deixar por enquanto. E eu vou colocar um background color aqui, sei lá, branco, white, só para a gente enxergar se tá dando tudo certo. Beleza, tá com full height e tá ocupando as 12 colunas aqui certinho. Agora vamos criar aquelas... primeiro a nossa UL, né? Então na nossa UL aqui, JL, como que eu chamei? Slider List, né? Slider List, beleza. O nosso Slider List, ele vai ter uma largura dinâmica também. Tudo vai ter largura dinâmica para a gente conseguir fazer esse slider se deslocar, funcionar certinho, tá? Então vai ser tudo lá no JavaScript. Então, por enquanto, eu vou colocar uma largura aqui de alto. Vou colocar um display block. Beleza. E vou colocar um background color deep pink. Pode ser. Beleza. E ele vai ter um list style none também, para ele não adicionar aqueles bullets em cada LI, tá? Então vai ser list style none. Acho que é suficiente. Vou atualizar aqui. Beleza, por enquanto ele não tem nada. Ele também não tem uma altura, tá? Só que a altura dele vai ser dinâmica de acordo com o conteúdo que tem dentro, ou não, não sei. Eu acho que a altura dele também vai precisar ser uma altura fixa, e a gente vai passar depois também com o JavaScript essa altura. Então, vamos deixar assim por enquanto. Mesmo a gente não conseguindo visualizar ele, vou só colocar uma altura aqui, height
700 pixels só para a gente visualizar, porque a gente precisa saber se os nossos blocos estão posicionados certinho. Beleza, tá aqui. Se eu fechar aqui o console, atualizei, ele está com 700 e a div container está com 1000. Tá com full height, desculpa. Beleza, nosso bloco está aí posicionado. E agora vamos formatar os nossos LIs, que são os nossos JL Slider Item, né? No singular mesmo. E aí, basicamente, o que a gente vai falar para eles é que eles vão ser display inline block, para ficar um do lado do outro, tá? E a largura deles vai ser dinâmica, então eu não vou colocar largura aqui, eu posso até colocar alto, por enquanto. Depois isso aqui vai ser sobrescrito pelo nosso JavaScript, né? E para finalizar aqui, então, eu vou colocar uma altura, height, de... vou colocar 500, vai, também. Um pouco menor do que o slider list, só para a gente conseguir visualizar. Aqui no alto, deixa eu só colocar uma largurinha aqui também, para a gente também conseguir visualizar. Vai, 500 por 500. Eu sei que vai ficar pequeno e tal, mas é só para a gente visualizar, para ver se os nossos blocos estão ficando tudo certinho. Bom, por enquanto não está dando para visualizar, até porque a gente não passou as cores para eles, né? Deixa eu só ver slider item, é isso mesmo. Vamos fazer as classes de cada cor agora, rapidão. Vou lá no final do nosso código, tá? Então, eu vou falar red, red, vai ser uma classe, né? Red vai ser background red, beleza. E agora eu só vou copiar aqui. Eu acho que a gente tinha agora uma green, yellow, purple e a última era o quê? Blue? Eu acho que nem tá na ordem, mas... sim, tínhamos uma blue, purple, red... Ok, beleza, é isso. Vou atualizar aqui agora. E agora sim a gente consegue visualizar. Até eu coloquei um tamanho pequeno e elas ficaram uma do lado da outra. E olha o que já aconteceu. Ao invés delas ficarem uma do lado da outra, na hora que chegasse nessa aqui continuar lá para a direita, ela quebrou a linha, tá? Então a gente vai arrumar isso aqui tudo agora, tá? Só que a gente vai começar a fazer isso com JavaScript a partir da próxima aula. Então te vejo na próxima aula.